Prezados alunos, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 2. Estamos no estudo de integrais duplas. Até agora, nós sabemos resolver este problema, que consiste em calcular uma integral dupla sobre uma região cartesiana qualquer de uma função de duas variáveis. Embora este problema possa ser resolvido numa região como essa, que é um círculo, ou essa, que é uma coroa circular, por vezes é conveniente reinterpretar essas regiões de modo a usar uma mudança de coordenadas, de modo a facilitar o nosso cálculo. Aqui nós iremos fazer uso de um sistema de coordenadas, até então chamado sistema de coordenadas polares. Esse sistema ele é extremamente útil quando se trabalha com regiões como essa, que são regiões de contorno circular. Aqui, por exemplo, nós temos esse círculo, que consiste no conjunto dos pontos x, y, onde o x varia de -1 até 1, e o y fica limitado por essas duas funções, uma por cima, que nada mais é do que y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, e essa por baixo, que é dada por y igual a menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, o meu círculo está sendo quebrado em gráfico de duas funções. Então, se nós formos montar uma integral aqui, ela é extremamente complicada, porque trata de limites de integração usando raízes. Porém, se eu reinterpretar no nosso novo sistema de coordenadas, nós veremos ao longo dessa aula que esse círculo pode ser interpretado como um retângulo, usando coordenadas r e θ, que são as coordenadas polares que eu vou definir daqui a pouco. Aqui nós temos a fórmula da integral dupla para mudança de coordenadas. Aqui nós iremos interpretar a nossa região com os parâmetros r e θ, onde o r estará variando entre a e b e θ entre alfa e beta. Notem que aqui eu tenho a função, aqui eu tenho a mudança de coordenadas, onde o x será trocado por r cosseno θ, o y por r seno θ. Até então, nós temos apenas a função sendo calculada em cima da mudança de coordenadas. Mas notem a presença desse elemento que aparece aqui, esse r, que não apareceria aqui. Esse r, nós veremos que ele é fruto dessa mudança de coordenadas, que é a aplicação m, que transforma o x em r cosseno θ e r seno θ. Mas vamos com calma, que essa é apenas a introdução da nossa aula. Vamos entrar então em detalhes sobre o que é o sistema de coordenadas polares. Vamos então. Até esse ponto do nosso estudo, nós estamos familiarizados com o sistema de coordenadas retangulares, onde cada ponto P está associado a um par de coordenadas x, y, respectivamente abscissa e ordenada do ponto P. O que iremos fazer agora é definir uma nova forma de ver a localização de cada ponto do plano a partir de um novo sistema de coordenadas. Para isso, eu sei que sempre que eu tenho um ponto e faço a distância desse ponto até a origem, até o polo, nós iremos então atribuir esse valor ao parâmetro r. Por sua vez, se eu fizer a medição desse ângulo, atribuirei o parâmetro θ. Dessa forma, nós temos então uma maneira de representar novamente este ponto, só que agora utilizando parâmetros r e θ. Analisando esse triângulo em construção, nós temos então que esse valor é y e este valor é x. Se eu fizer, por exemplo, o cosseno do ângulo θ, ele é obtido fazendo cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é r. Segue daí que x é igual a r vezes o cosseno de θ. Por sua vez,
se eu fizer o seno do ângulo θ, então eu tenho que olhar para o cateto oposto, que é y, sobre o cateto sobre a hipotenusa, que é R. E assim eu terei que y é igual a R vezes o seno de θ. Essa, então, é uma relação entre as variáveis x e y do sistema retangular e os parâmetros r e θ do sistema de coordenadas polares. Vamos aqui estabelecer algumas relações entre essas variáveis. A primeira delas consiste em fazer a divisão de y sobre x. Dividindo y por x e utilizando essas igualdades, nós temos que y é dado por r vezes seno θ e o nosso x é r vezes cosseno θ. Dividindo r por r, nós temos então seno de θ dividido por cosseno de θ é igual a tangente de θ. Então daí nasce uma relação que diz que a coordenada y sobre a coordenada x do sistema retangular é igual à tangente do ângulo formado aqui no sistema de coordenadas polares. Por sua vez, nós temos uma outra relação através dessa igualdade. Vejamos. O que se sabe é que x é igual a r cosseno θ e o y é r seno θ. Portanto, se eu fizer o quadrado de x mais o quadrado de y, eu vou ter o quadrado de r cosseno θ somado com o quadrado de r seno θ. Fazendo esses quadrados, nós temos o seguinte: r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Colocando o r em evidência, o r ao quadrado em evidência, temos então cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Por sua vez, sabemos que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado consiste numa identidade trigonométrica. E este valor é sempre igual a 1. Então, 1 vezes r ao quadrado é igual a r ao quadrado. Dessa forma, nós concluímos que a relação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado permite restabelecer uma relação entre as coordenadas cartesianas x e y e as coordenadas r e θ. Então, recapitulando, y sobre x igual a tangente de θ e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Essas duas relações nascem dessa definição, cuja exposição geométrica já foi comentada anteriormente. Vamos aqui a algumas considerações sobre o sistema de coordenadas polares. A primeira delas é que o ponto que corresponderia à origem será aqui chamado de polo. O eixo correspondente ao eixo x será aqui chamado de eixo polar. Quando o ponto estiver sobre o polo, nós diremos que o parâmetro r vale 0. Aqui nós temos também uma medição com respeito ao sentido do ângulo θ. Por exemplo, quando o nosso θ for positivo, nós estaremos então medindo o ângulo no sentido anti-horário. E quando o θ for negativo, então estamos medindo esse ângulo no sentido horário. Estenderemos aqui a noção de coordenadas polares quando a medida de r for negativa. Aqui, por exemplo, nós temos um ponto cujas coordenadas são r e θ. O ponto que pode ser representado pela coordenada menos r θ é um ponto que é simétrico a este em relação ao polo. Ou seja, aqui nós temos o r θ. Se fizermos o simétrico dele em relação à origem, nós temos esse ponto, que pode ser representado pelas coordenadas menos r, θ. Traremos agora alguns exemplos para tornar essa noção mais clara. A primeira consideração que eu quero fazer sobre esses exemplos vem de uma distinção
bem importante entre o sistema retangular e o sistema polar. No sistema retangular, a cada ponto eu associo apenas um único par ordenado. Porém, no sistema de coordenadas polares, um mesmo ponto pode ser escrito a partir de coordenadas diferentes, porém correspondentes entre si. Daremos aqui alguns exemplos. Bom, vamos lá. Vou marcar aqui o ponto de coordenadas 1 e 5π sobre 4. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu meço um raio igual a 1. Um raio igual a 1. E faço esse ângulo positivo igual a 5π sobre 4. 5π sobre 4 estará lá no terceiro quadrante, né? Então, aqui no primeiro é π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, que seria o π, e 5π sobre 4 aqui. Então, aqui está este ponto. Olha este ponto aqui, ó. É o ponto de coordenadas 2, 3π. O que isso significa? Que a distância é 2 e que eu fiz a partir de uma rotação positiva, ou seja, no sentido anti-horário, de um ângulo, de um arco, de medida 3π. 3π é uma volta completa e depois para em cima do π. Ou seja, isso aqui, ó. Tá? Portanto, esse é o ponto de coordenadas 2 e 3π. Esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e menos 2π sobre 3. Notem que aqui é negativo, significa então que eu fiz uma rotação nesse sentido, ó, que é o sentido horário, sentido negativo. Então, eu faço a medição, que era 2, só que eu faço uma rotação a partir daqui do eixo polar de um ângulo de 2π sobre 3 nesse sentido, no sentido horário, que é o sentido negativo. Aqui nós temos o ponto de coordenadas menos 3 e 3π sobre 4. Menos 3 e 3π sobre 4. Então, vamos lá. Esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo é 3π sobre 4. Tá? Então, o ponto positivo 3 e 3π sobre 4 é esse aqui. Porém, como eu já havia mencionado, fazendo uma referência e estendendo o conceito quando R é negativo, se eu quiser representar um ponto onde eu tenho a coordenada R sendo negativo, basta eu tomar como referência o R positivo e fazer uma simetria em relação à origem. Então, ele vai lá para baixo. Então, esse é o ponto, menos 3 e 3π sobre 4. Eu estou usando exatamente isso aqui, ó. Tá? Vou recapitular, porque essa ideia tem que estar bem nítida e bem firme para que a gente possa seguir em frente. Vamos lá. Olha o ponto de referência. Meço a distância 3 e faço um ângulo de 3π sobre 4. 3π sobre 4 é 135 graus. Aqui. Tá? No segundo quadrante. Só que se eu quero o ponto menos 3 e 3π sobre 4, então eu tomo esse como referência, mas faço o simétrico dele em relação à origem. E vai lá para baixo. Ok? Vamos pegar outro ponto de coordenada negativa. Esse aqui, ó. Menos 1 e π sobre 4. O que eu faço? Eu marco como referência o ponto 1 positivo e π sobre 4. Está aqui ele, ó. Esse é o ponto 1 e π sobre 4. Se eu quero o ponto onde esse R é menos 1, basta eu tomar este como referência e fazer uma simetria em relação à origem. Ele vai lá para baixo, como sendo menos 1 e o ângulo π sobre 4. Π sobre 4 é esse ângulo aqui, ó, no sentido positivo, né? No sentido anti-horário. Tudo bem? A observação que eu havia falado sobre um ponto ter várias coordenadas, por exemplo, este ponto aqui, ó, ponto de coordenadas 2 e 3π, né? Porém, este ponto também poderia ser escrito como 2 e π. Isso acontece porque o ângulo 3π e o ângulo π são congruentes entre si. Eles estão exatamente no mesmo ponto, embora escritos com coordenadas diferentes. Também poderia ter percorrido nesse outro sentido aqui, ó.
que é o sentido negativo. Então, aqui seria o ponto 2 e menos π, por exemplo. Ou ainda, poderia escrever aqui, ó, a partir desse ponto, que é o ponto de coordenadas 2 e o ângulo 0, fazer o simétrico e escrever este ponto como ponto menos 2 e 0. Ou seja, esse mesmo ponto pode ser escrito de diferentes formas. Então, essa é uma distinção entre o sistema retangular e o sistema polar. No sistema retangular, cada ponto tem uma única representação, mas no sistema polar, o mesmo ponto tem infinitas representações. Ok? Então, vamos em frente.